Então, sejam todos bem-vindos à última live do ano de 2024, depois é férias, a gente retorna em fevereiro de 2025. Então, a gente está aqui reunido, né? Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu agradeço a presença de todos vocês, mais uma vez, e eu já vou começar passando a palavra para o Adilson, que vai fazer a oração inicial. Bom, o Adilson, ele é membro do capítulo, né? Ele mora em São José dos Campos, também é membro da Comissão Socioambiental e é formado em matemática, tem pós-graduação em matemática. E é o amado da Lúcia. E é o amado da Lúcia, que é o mais importante. Tá? E somos também da família franciscana Seráfica. E do capítulo Laudato Si, né, Valéria? Capítulo. Muito bem. Gente, boa noite a todos. Né? Para a gente começar, então, esse momento de oração, o nosso tema hoje vai ser Direitos Humanos e os Segmentos de Jesus de Nazaré. Eu gostaria de lembrar um pouco aí sobre o 8º Dia Mundial dos Pobres, né, que celebramos essa semana. A celebração culminância foi ontem. A missa de ontem para a gente ficar atento, né, a duas realidades que duelam no nosso coração. A angústia e a esperança. Então, para que nós sejamos fortes e tenhamos, né, a esperança como prevalência, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ações, eu convido a todos que silenciem o coração. Acho que nesse momento é até interessante desativar o áudio da live, né, de vocês todos, né, para que não tenha ruído, para a gente poder fazer um pouco de silêncio. E nesse momento de silêncio, né, onde a gente vai chamar a Deus, né, nosso Criador, ao nosso irmão Jesus Cristo, ao Espírito Santo e também à presença da Virgem Maria, que nós possamos entrar nessa sintonia de oração. E aí eu vou compartilhar uma imagem com vocês e eu gostaria que vocês imitassem essa imagem, né? Que é olhar para a sua mão, né? Nesse momento de oração, vamos olhar para nossas mãos, lembrar que é com elas que nós pedimos, imploramos, ajudamos, é com ela que nós acariciamos, é com ela que nós estendemos ajuda, né? Nós sabemos que é grande o amor de Deus por toda a humanidade, né? E por sabermos disso, eu peço que todo mundo reze em seu coração da seguinte maneira: Pai Criador, Tu que com amor moldastes a terra como nossa casa comum, lembra-nos que somos feito do pó da terra e a ela estamos ligados. Que possamos ser guardiões zelosos, não exploradores, impiedosos da Tua criação. Senhor Jesus, Filho de Deus e irmão dos humildes, Tu que dissestes: eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Ensina-nos a defender o direito de cada pessoa à dignidade, ao pão, à paz e à liberdade.
Tu, Senhor, que revelou aos pobres o reino de Deus, que proclamou a libertação aos marginalizados, concede-nos um coração compassivo para com nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais frágeis e esquecidos desta terra. Que possamos enxergar teu rosto em cada pessoa injustiçada e que nossa ação seja farol de justiça, de misericórdia e de paz. Espírito Santo, que renova em nós o dom da fraternidade, inspira nossos governantes e nossa sociedade a agir com solidariedade e respeito à dignidade humana, para que todos sejam livres e ninguém sofra exclusão. Senhora Mãe Aparecida, interceda por nós junto a teu Filho amado, e que, guiados pelo teu exemplo de compaixão e serviço, possamos viver sempre fiéis à missão de proteger a casa comum, ouvindo o grito da terra e o grito dos pobres. Que nossos passos sejam guiados pelo amor e nossa dedicação seja sinal de transformação para o mundo. Amém? Assim seja. E agora eu gostaria de que todos ouvissem uma música, uma canção, né, que nos lembra que para a gente ver no injustiçado a pessoa de Jesus Cristo, basta olhar aonde a gente anda, do nosso lado. Então, uma música que todo mundo conhece, cantem junto, quem sabe a letra, né? E pense um pouco no que diz essa música. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. Ele está entre nós, na calçada. Nós o chamamos de vagabundo, de bêbado, de nóia. Nós o chamamos de cracudo, de morador de rua, de inútil e de incapaz. Mas o seu nome é Jesus Cristo. Gente, quando vê passar adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja, seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Cristo é analfabeto e vive mendigando subemprego. E a gente, quando vê, diz é uma toa. Melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram rei potente, enquanto
ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, está doente e vive atrás das grades da cadeia. E nós tão raramente vamos vê-lo. Dizemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento por um mundo de amor e de justiça. Mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser da guerra. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é tão amado. Ele vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo, é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois pra ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós estás e não o conhecemos. Entre nós estás e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Então, para que nós possamos ter uma noite de reflexão e aprendizagem, né, peçamos que o Senhor sempre nos acompanhe nesse dia, nessa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E passo a palavra para a Lucilena. Muito obrigada, Gilson. Ele não contou, mas essa oração foi ele que fez, ele escreveu essa oração. Agora, eu chamo o Marco. O Marco, ele participa com a gente na Comissão Socioambiental. Ele é pós-graduado em Direitos Humanos na PUC, do Rio Grande do Sul. Ele é da OFS e também participa da Comissão de Justiça e Paz. Marco, muito obrigada por você estar aqui, ter aceitado falar para a gente. E a palavra é sua. Quem sou eu, né, Lúcia? Eu que agradeço, e agradeço desde já a paciência, né? E eu só vou dar o pontapé inicial, porque o Adilson e a Lúcia comentaram comigo que é uma roda de conversa. Então, vou dar pontapé inicial, vou fazer algumas provocações, né, sobre o tema. A gente, num tema de direitos humanos, é muito vasto. Eu escolhi aqui pontos introdutórios para todo mundo firmar bem esse conceito, e a gente também vai, nós todos vamos nos provocar aqui sobre o seguimento de Jesus de Nazaré. Eu não vou tratar do segmento do cristianismo,
mas eu vou tentar enfocar o Jesus de Nazaré das comunidades do Evangelho, de uma maneira rápida, isso tudo é claro, porque a gente não tem tempo para esgotar e a gente não vai esgotar mesmo esses assuntos. Então, Adilson, eu queria que você começasse aí com esse slide aí e colocasse para nós, só para a gente já formar um ambiente de provocação, né? Esse filme, esse vídeo, que é uma campanha antiga do governo do Paraná, não é do atual governo, é de muitos anos, mas que ele tem algumas coisas a dizer sobre o nosso tema. Vai lá, Adilson. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na GH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. E essa? Ele tá saindo do trabalho, voltando pra casa. Gerente de algum banco. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Fechadora. E essa? Motorista? Motorista particular. Eu também acho mais parecido com motorista. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Então, Adilson, se você quiser, você já pode botar outra, né? Eu podia ter escolhido qualquer outro tema, mas eu resolvi iniciar essa provocação com vocês com esse tema do racismo, porque a gente não fala, senão vai virar abstração. A gente não pode tratar direitos humanos como não pode tratar o segmento que a gente faz hoje de Jesus sem contextualizar, sem olhar, como diz o Frei Beto, qual o chão que a gente pisa e onde a gente está. Então eu queria lembrar a vocês que a gente está no planeta Terra, a gente está na América do Sul, a gente está no Brasil, um país da periferia. Isso não significa que ele é pobre. Ele é a 11ª economia do mundo. Quem é pobre é a maioria do povo. Então, tudo isso nos remete a essas duas reflexões que a gente vai fazer. Esse vídeo que vocês acabaram de ver, ele não é à toa. Ele é fruto de uma história de 355 anos de escravidão, em que foram escravizadas pessoas. O nosso país, eu queria lembrar, ele nasce, ele se batiza com o nome de uma mercadoria, e a gente não conseguiu ainda se desviar daquilo que Jesus Cristo pediu para a gente, que é sair desse espectro de homem de mercado, de homem proprietário, do homem do ter, para ser irmão, para ser irmã. Então, por isso que se encontram os direitos humanos e o segmento de Jesus de Nazaré. Não que a gente queira fazer anacronismo aqui. Jesus nem sequer teve notícia desse termo, direitos humanos.
mas se a gente observar a ética de Jesus, que é o que importa no segmento dele, a gente vai ver que há um casamento, há uma compreensão. Então, eu queria convidar vocês, inicialmente, a pensar um pouco sobre a concepção contemporânea dos direitos humanos. Ela nasce a partir do final da Segunda Guerra Mundial, e ela vai ter não a sua conclusão, mas o seu início em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu digo início porque eu queria lembrar que a filósofa judia Hannah Arendt, ela diz que direitos humanos não é um dado, é um construído, e requer sempre a nossa construção e a nossa reconstrução. A novidade que a Declaração Universal de Direitos Humanos traz é que ela procura quebrar, né? Eu não sei se conseguiu de todo, acredito que isso faz parte da nossa construção, né? Toda declaração tem coisas que a maioria das coisas nós precisamos construir, né? Então, mas ela quis quebrar no pós-guerra um pouco da abstração de todas as outras cartas de direito, que antes de serem cartas de direito, são cartas de interesse. Por exemplo, o Thomas Jefferson, que escreveu a bela Declaração de Independência dos Estados Unidos, onde ele repete lá que praticamente não é ipsilíteres, mas que todo mundo nasce com dignidade, o cara tinha 200 escravos. Então, para quem que ele está falando? Quem é que nasce com dignidade? Por isso que sempre a gente tem que contextualizar os direitos humanos. Eu não estou tirando o avanço dele dizer isso. Eu estou tirando que entre as declarações, o que se diz e o que se faz sobre direitos humanos, até hoje há um largo espectro de distância, né? Então, a concepção contemporânea traz para nós que os direitos, tanto os direitos civis e políticos, que a gente conhece como direitos liberais, quanto os direitos sociais, culturais, econômicos, e eu colocaria aí os ambientais, né? Porque não é possível a gente durante muito tempo esqueceu que a gente era parte da Terra. Hoje não tem como você trabalhar direitos humanos se esquecendo de quem é sua mãe, né? Então, todo esse contexto de direitos, eles formam uma unidade, eles são complementares, eles são indivisíveis e interrelacionados. Se eu não tenho democracia, dificilmente eu vou ter o alargamento ou sequer direitos, ou direito a direitos sociais. Se eu tenho uma democracia que ainda ela não tem um quanto democrático grande, eu vou ter que, como sempre, lutar por esses direitos que, de uma forma ou de outra, formalmente estão inscritos no catálogo ou na Constituição. Bom, então dá para ver, gente, que os direitos humanos eles não surgem como o canto dos pássaros ou como uma dádiva dos deuses. Nem se restringem apenas às declarações escritas num pedaço de papel, né? Eles são edificados na arquitetura do processo histórico. Trazem a marca de uma construção dialética, complexa e incompleta como a condição humana. Eles são fruto das lutas por dignidade humana. Quando aparece aí esse pontinho historicidade, eu vou voltar ao começo. É o contexto. A gente não pode se lembrar, e aí não pode se esquecer, né, que, como dizia o professor Darcy Ribeiro, a gente nasce como um país que se forma como um moinho de gastar gente.
e um país impedido de ser, né? Você vê, a gente tem uma classe dominante criada no escravismo. O que é o escravismo? Alguém trabalha, eu fico rico, mas eu não faço nada. Até hoje a nossa classe dominante traz isso. E nós trazemos isso dentro da gente. Eu acho interessante, eu vou até ler para vocês uma coisa, uma parte do povo brasileiro que, para mim, diz muito. E eu acho que vai dizer alguma coisa para vocês. Diz o professor Darcy Ribeiro: nenhum povo que passasse por isso como uma rotina de vida, quer dizer, aqui o índio foi escravizado, o negro foi importado, escravizado. Nenhum povo que passasse por isso como uma rotina de vida, através de séculos, sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós brasileiros somos carne da carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos por igual a mão possessa que o supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjuga para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e brutal que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, mulheres, crianças, em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é essa de levar sempre conosco a cicatriz do torturador, impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Ela é que encandece ainda hoje em tanta autoridade brasileira, predisposta a torturar, se viciar, machucar os pobres que lhe caem às mãos. Ela, porém, provocando crescente indignação, nos dará forças amanhã para conter os possessos e criar aqui uma sociedade solidária. Então, repare, quando a gente fala em direitos humanos, é impossível esquecer que a gente está dentro de uma história e é impossível esquecer o chão que a gente pisa e é impossível esquecer as influências que a gente traz. E a gente tem que se policiar, porque vira e mexe, a gente se pega numa frase que não é muito legal, né? Que não é muito legal para o outro ouvir. Pois muito bem. Os direitos humanos têm como núcleo, né? Ou como os juristas gostam de falar, né? Núcleo do suporte fático, né? A dignidade da pessoa humana. E o que é dignidade da pessoa humana? Bom, a Constituição diz que é um fundamento da República, né? A Declaração dos Direitos Humanos diz que ela é o fundamento do próprio ser humano. Mas como é que isso declarado na Constituição ou numa Carta de Direitos, como é que isso atua na vida real? Eu acho que é isso que importa. Eu só quero trazer algumas ajudas. Por exemplo, Kant, que era o cara da abstração, mas ele dá uma ajuda nisso que não deve ser teoria, mas pensa. Kant dizia assim que uma coisa é aquilo que tem preço e aquilo que eu posso trocar por uma coisa similar. Aquilo que não tem preço e eu não posso trocar por uma coisa similar tem dignidade. O problema dessa definição, na minha opinião, é que nós, né, fizemos de muita coisa que tem dignidade mercadoria. Para mim, isso é um problema. Por exemplo, ver a natureza. O que nós fizemos com a natureza, com toda a comunidade de vida, né, que representa a natureza. A gente colocou preço. Né?
E o preço aliena, né? E o dinheiro aliena. Jesus já dizia isso. Só uma coisa te falta, né? Vende tudo e me segue. Ah, não, isso não dá. Isso aí não dá para fazer. A gente troca um cacho de banana que dá vida por um pedaço de papel. E a gente tem que, então, perceber que o ser humano, né, e para isso, o pensamento político, o pensamento filosófico e principalmente a luta do próprio ser humano tem em si dignidade. O ser humano tem na sua comunidade dignidade, porque não existe ser humano que não se relacione. E essa dignidade, meus irmãos, não fica só, ou não pode ficar só agora, ou nunca poderia ter ficado em nível antropológico. Essa dignidade, como queria São Francisco de Assis, ela se estende a toda a comunidade de vida, ou como diz a nossa querida Moema, quantos micróbios, né, tem na nossa barriga nos ajudando a existir, né? Se eu pego um punhado de terra, como dizem os cientistas, quanta vida tem na minha mão? Então, hoje, né, e eu defendi isso no meu trabalho, quando se fala em dignidade, nós estamos falando da dignidade intrínseca, da dignidade da comunidade, que faz com que a gente seja, porque a gente não é fora da comunidade, e a dignidade da comunidade de vida, essa que todos nós defendemos aqui também. Bom, depois a gente chega aí à linguagem da alteridade, né? Direitos humanos fala essa linguagem da alteridade, quer dizer, eu tenho que olhar o outro, que o outro tem a mesma dignidade que eu tenho, muito embora seja diferente. E essa convivência, essa alteridade que faz com que cada ser humano seja, ela é fundamental nos direitos humanos. Por exemplo, eu já estou misturando aqui os dois temas, mas você vê, o Concílio de Nicéia, né, se reuniu lá em 500 e pouco, me corrijam aí os teólogos, para discutir se Jesus Cristo era ser humano ou não era ser humano. Que coisa interessante. Nós temos dúvida, né, para discutir. Não, se é ser humano, não é Deus, né? E é impressionante, isso é cristianismo, né? Porque o Jesus de Nazaré nunca se disse igual a Deus. Ele se disse um com Deus. Ele não se disse igual a Deus. Mas, beleza, no cristianismo, a gente precisa saber que o cristianismo é a religião do corpo. Jesus mesmo, quando ressuscita, e aí, de novo, me ajudem os teólogos, diz assim, ó, tem alguma coisa para beber? Tem alguma coisa para comer? Toca aqui. Muitas vezes a gente abstrai isso. E se a gente abstrai isso, a gente não está fazendo cristianismo pé no chão, cristianismo que se interessa pelo outro. Não é verdade? Então, os direitos humanos e o cristianismo comunicam essa ideia de autoridade, de alteridade. Se o outro não é o primeiro, então não é nem direitos humanos nem cristianismo, na minha visão. O perigo da abstração é sempre esse, é da gente criar, por exemplo, o neoliberalismo e o capitalismo em si criaram o ser humano protótipo. Quem é o ser humano protótipo? É o homem branco e proprietário. Esse é o ser humano protótipo. Os outros são seres humanos de segunda categoria. Então, isso é abstração em direitos humanos. Não existe ser humano de segunda categoria, nem ser humano protótipo.
para ser detentor de direitos humanos, basta ter umbigo, basta ser humano, quem quer que seja. E, às vezes, a gente se esquece disso, né? Então, a gente tem perigo da abstração, tanto quando a gente vai constituir algo sobre direitos humanos, como tem perigo de abstração também no segmento de Jesus Cristo, e está cheio, né? Tanto num quanto no outro. Eu falo isso porque a abstração é não reconhecer o outro. Vou dar outro exemplo. Esse exemplo eu sempre dou, né? Tem uma revista do CIMI, né? da CNBB, acho que é dos anos 80, em que o CIMI, então, entrevista um jagunço, desses que matavam índio para poceiro, enfim, era contratado. O cara já está velho e resolve dar um depoimento para o CIMI. E o depoimento dele é interessante, que ele fala assim, olha, atirei num índio, acertei, ele caiu. Eu me aproximei, diz ele no relato, chorava, parecia gente. Reparem, esse jagunço, ser humano, não consegue reconhecer o outro ser humano como gente. Quer dizer, essa alienação esse sentido de alienação que a abstração cria, a abstração de que a gente é gente, de que qualquer um é gente. Vou mais à frente. Já na democracia, sob a égide da Constituição de 88, aliás, uma Constituição muito generosa em relação à dignidade da pessoa humana, à dignidade do criado, aos direitos humanos. Pessoas de alto nível, jovens, né? Todo mundo se lembra disso, muitos frequentavam curso de Direito na Universidade de Brasília, vê um sujeito lá, quietinho, dormindo no ponto, o nosso querido Galdino Pataxó. Os caras, não tendo o que fazer, saindo da noitada, jogam álcool, põem fogo num ser humano, o sujeito morre, eles vão preso. No primeiro depoimento, eles dizem para o delegado, nossa, mas a gente pensou que era um mendigo. Quer dizer, o cara não vê nem o índio como ser humano, nem o mendigo, nem ninguém, pela alienação que a gente cria, né? E sujeitos e gente ali do curso de Direito da Universidade de Brasília. Então, são essas coisas que eu chamo a atenção para a gente não parecer que a gente está falando aqui de coisa do outro mundo, né? E os direitos humanos, tem um autor... Tem um autor que diz o seguinte, eu acho isso muito interessante. Ele diz assim, que os direitos humanos, eles são processos que proporcionam luta pela dignidade humana, pela dignidade, digo eu agora, do criado, por todo o princípio da dignidade. As mudanças em relação à construção, como diz a Hannah Arendt, dos direitos humanos, ou a ampliação dos direitos humanos, ou da dignidade da pessoa humana, da sua concretude, não virá de cima. É um processo de luta dos de baixo. E nós todos precisamos disso. Não só aumentar a nossa dignidade, diminuir o nosso nível de abstração, respeitar, né? Outro dia eu estava numa roda interreligiosa. É interessante como a gente se acha acima dos outros, né? Como é que nós, por exemplo, não respeitamos o panteão africano? Mas respeitamos o grego, não o grego, mas o africano a gente não respeita. É coisa menor.
Isso mostra que a gente precisa ser educado, quer dizer, que tem algo na gente que Jesus Cristo também precisa mexer. Bom, fazendo uma interlocução agora, o Adilson, mostra só essa pizza que está no final aí, que antes de passar para o segmento, eu queria só dar uma pinceladinha nessa pizza. Olha só, isso aí, gente, é o orçamento federal executado no ano passado, um orçamento de 4,36 trilhões, o trabalho da nossa querida Maria Lúcia Fatorelli, está lá para quem quiser entrar na Auditoria Cidadã da Dívida. Eu só queria abrir os olhos da gente pelo seguinte, eu acabei de falar que todos os direitos guardam uma unidade. Então, olha só, a gente vive numa democracia. Só que, dentro dessa democracia, e se vocês forem lá ouvir a Maria Lúcia, muito melhor do que me ouvir, 43,23% do orçamento, e o mercado quer mais. Orçamento é dinheiro dos impostos que o povo paga. Mas 43,23% desse orçamento aí, que é 1,89 trilhões, é reservado para garantir o papel pintado que o Banco Central vende para os investidores internacionais. Esse papel pintado não tem nenhuma, segundo a Maria Lúcia Fatorelli, é só para pagar dívida em cima de dívida, uma dívida da qual nunca se foi feita nenhuma auditoria. Aí, olha só, nós estamos sob a égide do governo popular. A proposta do ministro da Fazenda é aumentar isso aí. Vai tirar da onde? Vai tirar de lá, ó, de algum lugar do outro lado. Se vocês olharem aí, ó, a educação, enquanto nós pagamos 43,23 para os agiotas internacionais, nós investimos em educação 2,97%. Bom, vocês estão vendo que os direitos econômicos estão ligados com direitos de cidadania. Agora, como é que o cara me diz, ou como é que algum governo me diz, que vai fazer política pública melhor se não mexe nisso aí? Não, na minha visão, não tem jeito. Então, a nossa democracia, né? O nosso direito à democracia é uma democracia da soberania popular ou da soberania de mercado? O trabalho da professora Fatorelli mostra isso. E é incrível que nenhum político do campo popular fala sobre esse assunto. Como que a gente vai melhorar a previdência da nossa população? Como que a gente vai melhorar a assistência social? A saúde, eu nem achei aqui quanto está na saúde aí, depois quem achar me diz. Mas reparem, isso é um absurdo. E é 3,69, Marcos. Obrigado, 3,69. Então, como diz o Camus, a gente precisa ver esse absurdo e se indignar. Não é porque é um governo popular que a gente não pode fazer uma crítica. É difícil, eu sei que é difícil, né? São conglomerados internacionais, né? Mas não se fala nada, não se diz nada, fica ela lá como uma profeta querendo educar o povo, e eu estou dividindo isso com vocês para vocês verem que, se nós não mexermos nisso, os direitos fundamentais que a gente diz que vai cumprir é uma abstração, não tem jeito. Porque a receita do neoliberalismo é o quê? Que se privatize tudo. Nós aqui estamos assistindo, em São Paulo, devagarzinho, privatiza isso, aquilo, agora entraram lá na educação. Então, repare, a troco de que isso? A Constituição de 88 tem lá nas suas disposições transitórias um mandamento que se devia fazer uma auditoria disso. No Equador fizeram uma auditoria, até a Maria Lúcia Fatorelli
participou. Quanto que sobrou de dívida? 10% só era dívida. Imagine, os bancos centrais se reuniram antes do G20 na Suíça. Será que eles foram lá tomar cafezinho e falar do futebol? Então, o que eu estou dizendo a vocês é que todos os direitos, essa é a visão contemporânea, estão interligados. E se nós não lutarmos para que o nosso país deixe de ser, como diz o professor Darcy Ribeiro, um país impedido, nós vamos continuar a 11ª economia do mundo e o povo pobre. A maioria do povo brasileiro que é formalizado no trabalho ganha 2 salários mínimos. Adilson, volta lá agora um pouquinho para o anterior. Lá para o terceiro, Adilson, por favor. Isso. Então, diante disso, né, olhando a nossa realidade, que segmento de Jesus nós praticamos? 1% do país detém mais de 80% da renda. Como diz o professor Francisco de Aquino Júnior, nós temos fé em Jesus ou nós procuramos a fé de Jesus? Qual a diferença? Eu queria aqui pegar só alguns, né, testemunhos, né, para a gente encerrar, das comunidades. Né? Jesus de Nazaré foi formado na tradição do Deus que ouviu os gemidos do seu povo que sofria no Egito e desceu para ajudar nessa libertação. É engraçado, né? A gente às vezes se esquece, entre os nobres, né, e um punhado de escravo, Deus escolheu ficar do lado de um punhado de escravo. Talvez porque no reino de Deus ou no reinado de Deus não há injustiça. O problema talvez não seja tanto moral, né? Talvez a moral seja mais fácil de lidar do que com a injustiça. A injustiça mata, a injustiça produz fome, produz pobreza, produz desigualdade. Eu achei, viu, Lúcia, até como acho que tem teólogos aí, uma coisa muito interessante no capítulo 23 do Êxodo. Diz assim: não espalharás notícias falsas. Olha que coisa maravilhosa. Coisa atual, né? Mas vamos para frente. Toda a sabedoria de Israel está constituída, né, entre o direito e a justiça, a procura do direito, a procura da justiça, a proteção aos vulneráveis. Depois eles foram, né, dando um jeito de abstrair isso aí, mas a sabedoria mesmo de Israel está aí. Os profetas, né, e por todos aqui o profeta Amós, que o direito corra como a água e a justiça como um rio caudaloso. E antes ele faz uma intervenção muito interessante para quem acha que o segmento de Jesus é rito. Né? É rito. Ele, se referindo ao culto ao Deus de Israel, ele vai dizer: eu odeio, eu desprezo as vossas festas, não gosto de vossas reuniões, porque se me ofereceis holocaustos, não me agradam as vossas oferendas, e não olho para o sacrifício de vossos animais cevados, afasta de mim o ruído de teus cantos, não posso ouvir o som de tuas harpas, que o direito corra como a água e a justiça como um rio caudaloso. Então, a gente pode fazer um segmento formal,
né, de Jesus, a gente pode fazer um segmento ritual, mas eu acho que a gente precisa mesmo fazer um segmento existencial. E, né, eu queria tomar aqui 2 testemunhos da comunidade de Marcos. O primeiro é a multiplicação dos pães, só para chamar a atenção numa coisa. Muita gente pensa, outro dia eu estava vendo uma pessoa reproduzir mais ou menos o que Carlos Mestres e outros, né, teólogos refletiram sobre isso. A gente acha que diante da multidão, Jesus abriu magicamente uma peixaria e uma padaria e chamou a galera, né? Mas eu gosto de uma outra interpretação. Eu respeito essa daí, mas gosto de outra. Primeiro, né, os apóstolos, né, como nós, que põem a confiança no dinheiro, dizem assim para Jesus: Senhor, despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Quer dizer, a gente sempre está com não tem a desapropriação de Jesus, né, de São Francisco, a gente sempre está com a nossa segurança no dinheiro. Olha, não vai dar, essa grana aqui não vai dar, despede essa galera para comprar. A gente nunca pensa que a economia do reinado de Deus é a partilha. E aí, juntando todas as descrições dessa partilha dos pães, um teólogo diz assim: você já pensou, quando vai falar alguém famoso, mal comparando, quando tem um show de alguém famoso, vai gente para assistir, né? E pode até levar alguma coisinha para comer, vai gente para vender. Você já imaginou Jesus falando? Foi gente para assistir, levou uma coisinha, né? Tem gente que foi e não levou nada porque não tinha. E tem gente que foi para explorar aquela situação. Agora, não é um milagre o sujeito mandar as pessoas se sentarem de 10 a 10 ou 20 a 20, não sei, e convencê-los que todos devem repartir? Pensa como que é um milagre difícil. Mas talvez o ser humano Jesus de Nazaré nos dá essa dica que São Francisco também dá, que Santa Clara também dá. Ela, então, talvez com mais radicalismo que São Francisco. Então, eu estou pontuando essas coisas. E outro capítulo interessante de Marcos, né, é o capítulo 10. Né? Capítulo 10, ele fala assim, no começo do capítulo, ele fala uma coisa que me chama a atenção. Ele diz assim, quer ver? Eu não vou entrar nisso, mas me chama a atenção essa coisa que Jesus diz. Então ele diz assim, todo aquele que repudiar a sua mulher e desposar outra, comete adultério, né? Mas ele diz, e se essa repudiar o seu marido, também comete. Olha que interessante. Jesus amplia o que Moisés tinha dito e diz, não é só o cara que pode repudiar a mulher também pode repudiar o cara. Eu achei interessante, talvez alguém possa me explicar, mas eu achei interessante isso. Outra coisa, né, sobre o poder nas comunidades. Né, isso serve para nós, serve para muita gente isso. Ele diz, sabeis que aqueles que vemos governar as nações a dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim, ao contrário, aquele dentre vós que quiser ser grande, seja o vosso servidor. Eu estou dizendo isso tudo para dizer da ética de Jesus, da aproximação que ele tem com essa concepção que eu trouxe para vocês aqui de direitos humanos. Então, quer dizer, não é estranho, como muita gente pensa, para um cristão tratar sobre direitos humanos. Não é estranho. Pelo menos se esse cristão, porque Jesus não era cristão, não é verdade? Ele segue a Jesus de Nazaré.
Então, a ética de Jesus é baseada no amor imenso, né? Jesus é o único líder religioso que extrapolou a ética do amor ao ponto de mandar amar os inimigos. Outra coisa que Jesus traz com a sua ética, essa construção do reinado de Deus, né, na Terra. Quer dizer, não é uma escatologia para o fim do mundo, para o outro mundo. É algo que a gente tem que construir aqui. É como direitos humanos, como diz a Hannah Arendt. Construir, reconstruir, sempre está numa construção, numa reconstrução, porque o reino que a gente quer ver é aqui, é nessa terra que a gente pisa. Da alteridade não preciso nem dizer, basta toda a vida de Jesus é baseada no serviço ao outro. Naquela parábola, ele pergunta, né, do bom samaritano, qual dos três se fez próximo do homem que estava caído? Qual dos três foi o irmão do cara que estava caído? E no capítulo 10 de João 10:10, está lá, né? A vida plena, a vida em plenitude, não só a vida plena, mas a convivência plena, a convivência digna. Então, são essas, meus amigos, as provocações que eu gostaria de deixar para vocês pensarem nesses temas de direitos humanos, para que a gente pense também, junto com esse tema, o tema do seguimento de Jesus, né? O que a gente está fazendo do seguimento de Jesus? O que a gente está fazendo com o sistema vida, né? Outro dia, conversando com a Moema, ela lembrou uma coisa no Cântico das Criaturas que eu achei muito interessante. Ela diz assim, né? A terra, no Cântico das Criaturas, São Francisco chama de irmã e mãe. E nos sustenta e governa. Imagine só se esse pessoal do G20 chegasse à conclusão que tem que fazer uma economia sob a governança da Terra, uma economia centrada na biodiversidade. Isso não virá dessa reunião. Como eu disse antes, isso faz parte do direito humano fundamental, porque sem isso nós não teremos lugar para existir. Vocês veem que tudo, como diz o Papa Francisco, está interligado. Por isso que hoje, quando a gente fala em doutrina social da Igreja, eu prefiro doutrina socioambiental da Igreja, que tudo está interligado. Se a gente não muda a economia, a gente fica... Eu ia usar uma linguagem de carioca, mas não vou usar, que eu sou do Rio. Mas a gente vai continuar nessa condição que a gente está. Então, eram essas as provocações, espero não ter cansado vocês, e que a gente tenha coragem, né? Coragem coragem, fidelidade ao seguimento de Jesus de Nazaré que a gente procura. Era isso. Paz e bem. Muito obrigada, Marco. E por isso que o Papa fala que, através da política, a gente se consegue fazer muita caridade, né? O melhor jeito de fazer caridade é através da política, porque atinge milhares de pessoas ao mesmo tempo. Uma boa política, né? Agora, a má política também. Daí não é caridade, é malvadeza, como diz outro. Bom, gente, está aberta a palavra. Quem quiser perguntar, só se inscrever. Mas não precisa só perguntar, né? Pode falar também. Eu também quero aprender, né? O Léo também tem umas colocações bem oportunas sobre isso, né? Que eu vi ele falando lá outra vez, lá no retiro. Aí, ó, ele tá aí, ó. Estou aqui, estou escutando. Você não... Então, com
bastante coisas assim legais que o Marco colocou, né? E são importantes, né? E às vezes, né? Para você ver como que esse mundo anda desumanizando muitas pessoas, né? E quando a gente vê que as pessoas elas estão desumanizadas, né? Tem a questão do próprio exemplo do Jardim Sai do Mar contando, né? E várias outras coisas, né? Quando você vê o próprio pessoal do movimento sem terra procurando um lugar para morar, eles não são considerados como gente, são considerados como vagabundo, invasor. Então, assim, ser a favor dos direitos humanos e seguir o segmento de Jesus é desafiador, porque você tem que ir contra essa lógica do capital, né? E até eu fico pensando como que essa questão do racismo é muito pesada, né? A gente até tá ouvindo esse vídeo no começo aí, que pra mim é um vídeo chocante, viu? O pessoal vê o negro correr, acha que é bandido. Nossa, é um absurdo, é um absurdo. E quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente vê como que o ser humano tá cada vez mais se perdendo, né? Mas eu acredito muito que era essa questão de, eu posso dizer, de querer viver a lógica do capitalismo, né? Porque o capitalismo ele acaba cegando as pessoas, né? A pessoa não enxerga o outro como uma pessoa, ela enxerga o outro como algo material, não como algo, como uma pessoa, né? Como um ser humano. Então, assim, até as próprias relações vêm se tornando líquidas cada vez mais, né? E a gente vê isso daí no decorrer, assim, as pessoas elas não procuram entender e ouvir o problema das outras, né? E acham que isso aí não tem a ver com elas, né? E isso vai aos poucos tirando da gente esse segmento de Jesus também. Se a gente for parar para pensar, são pequenas ações assim que nos desumanizam, né? Aí eu fiquei esses dias aí atrás, eu estava ouvindo uma música de um cantor que eu gosto, né? Que chama Depósito dos Rejeitados, né? Que fala sobre a questão da adoção, né? De crianças, né? Principalmente Aí o começo da música é muito pesado, né? Que fala mais ou menos assim, ó. Quem sabe se eu tivesse menos melanina, ou se eu fosse exemplar da espécie caneira, atenderia de azedo dos requisitos para ter um registro no nome dos pais adotivos. Então, assim, é muito pesado, sabe? E é uma realidade que a gente vê hoje. É uma realidade, né? Que a gente acaba que vai ignorando. Né? Então, assim, aí a gente cai para outro campo também, né? Que é o campo do encarceramento em massa, né? Que é um outro campo que a gente vai desumanizando mais ainda o ser humano. O Brasil não tem um sistema para ressocializar e fazer as pessoas de volta à vida, não. É uma máquina de moer gente ali. As pessoas cada vez mais encarceramento, morte, vida com crime. Então, assim, seguir o segmento de Jesus, viver nessa perspectiva dos direitos humanos é difícil. Então, eu repito novamente, ir contra toda essa lógica. E ir contra toda essa lógica, muitas vezes, é desafiar pessoas poderosas. Mas aí, a gente tem que ver o exemplo de Jesus. Jesus, ele foi seguir o projeto Deus, o projeto de humanização. Os próprios religiosos aceitaram, né? Viveram pela questão moral, mas não pela questão humana. Mas é isso. Obrigado, Léo. Deixa eu fazer um pequeno comentário também, para o Marco, né, e para todos aqui. Quando eu comecei a oração, eu estava lembrando do Papa Francisco, né, na missa que ele rezou em celebração de Mundial dos Pobres, onde ele fala sobre angústia e esperança. E ele coloca que nós devemos ser instrumentos de esperança
na sociedade, né? É claro que a gente não pode também fechar os olhos para as injustiças e achar que o mundo é cor-de-rosa, né? Nós temos que olhar essas injustiças que acontecem no mundo, olhar as coisas que estão ferindo a dignidade humana e lutar para que elas possam ser erradicadas, né? Essas injustiças. E quando se fala em erradicação, né, eu lembrei aqui da nossa bela Constituição. O Marco ele colocou aí as cartas de interesses, eles têm esses grandes abismos entre o que se escreve, o que se diz, do que acontece, né? O papel aceita tudo, né? As palavras também ao vento se vão, né? E no dia a dia que a gente tem que ver se está acontecendo mesmo muitas propostas, né? Nós estamos aí no G20, o ano que vem tem a COP, esse ano teve a COP 29, e todas as outras COPs escreveram coisas boas, coisas bonitas, e nós estamos vivendo coisas que nada disso foram efetivadas, né? E quando eu falei da Constituição, né, nossa, artigo 3, olha que bonito, né? Que nós temos que construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós temos que garantir o desenvolvimento nacional. Que desenvolvimento é esse? Nós temos que erradicar a pobreza, nós temos que pensar na promoção do bem para todos. Isso está escrito lá, né? Poucos brasileiros conhecem a Constituição, né? Se tivéssemos nós que somos um pouco mais conscientes também e defender a Constituição como parte de uma estratégia de mudança da sociedade, eu acho que é uma coisa que a gente tem que também colocar como estratégia nossa para essa transformação, né? Esse comentário que eu queria trazer para o Marco, né? Lembrar que a nossa Constituição é bonita, é bela, né? Mas, por enquanto, muitas coisas estão só no papel. Adilson, só uma coisinha, né? Apesar de você não ter estudado direito, tem um autor espanhol que nomeia o artigo 3º da nossa Constituição como cláusula de transformação. Quer dizer, cabe a nós, como você falou, lutar para que isso se efetive, né? A gente conseguiu um consenso disso, mas se a gente não lutar para que isso se efetive, vai ficar só escrito. Então, por isso que é uma cláusula de transformação. Achei interessante você trazer logo essa cláusula, achei legal. Legal. O Francisco Moreno ergueu, depois é o Francisco Suriano. Só uma colocação rápida. Que ele tinha falado a questão lá do negro, né? Da situação lá do racismo. Eu estou sentindo na pele agora que o idoso também eu vou te contar, viu? E eu ainda não tenho cabelo branco tanto assim, mas eu vou te contar como que as pessoas, e quem não me conhece, principalmente e os mais jovens também, como despreza a gente, menospreza. Parece que a gente veio, parece que a gente é de outro planeta, de outro lugar, de outro país, chegam a ser estúpidos. Então, eu estou vivendo isso na pele, sabe? E eu não sei como... Tem hora que eu dou risada até, sabe? Eu falei, meu Deus, coitado dele. Tem hora que eu fico... Gente que não era para ser assim, né? Inclusive da igreja, que a gente sabe que é da igreja, nossa senhora. É só isso, essas duas observações. Ô Moreno, obrigado também que você me dá a oportunidade para falar mais uma coisa. Tem uma estudiosa americana, sim, chamada Kimberly Crenshaw, e ela criou um termo muito interessante que serve para o exemplo que você deu.
Você falou que como idoso você é discriminado, certo? Sim, também. Mas nunca vai ser como negro. Não, Porque tem uma coisa, Moreno, chamada interseccionalidade, que é o termo dela lá, que é como, é mais ou menos assim, como que se comunicam esses poderes que constroem desigualdade. Vou te dar um exemplo. Se você fosse idoso e negro, sim, eu tava... você sofreria dois tipos de discriminação. Sim. Então, são essas coisas que a gente tem que notar. Por exemplo, você como idoso, você já está vendo que vive numa sociedade que, na ideia dos caras, o idoso não produz nada, não é verdade? Então, como o ser humano agora virou mercadoria, então não tem o valor de mercado. Exato. Então é isso. Agora, pensa no cara que é idoso e negro. Né? É a mesma coisa, quando a Folha de São Paulo diz assim, a mulher ganha 40%, 40 e tantos por cento em média, menos do que o homem. Bom, mas a gente tem que parar aí. A mulher negra ganha menos. Sim. Entendeu? Então, isso porque a gente nunca vai... O marido da minha mãe se divorciou do meu pai quando eu tinha 5 anos, é outra história, mas o marido da minha mãe é um artista negro. Sim. Ele, ele vai, não vou dizer, senão, né, mas ele entra no restaurante com minha mãe, se ele sai e deu uma vontade no banheiro e volta de novo, está o segurança acompanhando ele. Então, quer dizer, a gente nunca vai conseguir mensurar a dor, né? E nós mesmos temos que nos vigiar, né? Porque, às vezes, os nossos comentários, as nossas... Antigamente, quando a gente da minha geração, né, ouviu muitos comentários infames sobre isso, né? E isso é como diz o Mandela, se a gente ensina a amar, se a gente ensina a odiar, a gente pode ensinar a amar também. Né? É um traço difícil da nossa Constituição, né? É o racismo. E a gente tem que vigiar, porque se a gente olhar, Moreno, todos nós somos racistas, todos nós somos machistas, então a gente tem que vigiar nisso, né? A gente não é melhor que os outros. Então, o mito de Sísifo, né? Acho que todo mundo aqui conhece, os deuses condenaram o sujeito a carregar um rochedo, daqui a pouco o rochedo caía, ele ia e vinha. Então, o Camus faz uma interpretação desse mito que eu acho legal. Ele estava consciente, quando ele descia, ele pensava nisso, né? Pensava na natureza humana. Então, eu acho que quando a gente que vive isso tudo, é como se a gente descesse, a gente tem que pensar na natureza humana. Se você pegar o trabalho como ele é feito, né? E condena a gente a isso, né? Você está repetindo aquilo para alguém ficar rico, você está repetindo numa coisa sem sentido, você não... Quando para, aí você não pensa, né? E aí, se você não pensa, você não se liberta disso. Então, a gente tem que... direitos humanos é uma coisa que mexe com a gente por causa disso. Mas legal sua intervenção. Mas assim, eu só queria complementar. Pelo amor de Deus, eu não quis comparar que eu estou sofrendo igual, ou tanto a perseguição igual os negros, não. Eu só queria dizer que eu já estou começando a sentir na pele essa situação, né? Um pouco, só para ter essa imaginação. Mas muito bem, gostei também que você citou a Hannah Arendt aí, e ela não é citada nos livros, um pouco citada nos livros de religião, de católico, pelo menos os que eu tenho aqui em casa, eu nunca vi, acho que não tem nenhum quase citando ela, mas ela encaixa bem a teoria dela, as coisas, a tese dela, tudo mais, a sabedoria dela também, né? Tá bom, desculpa, falou, o Francisco, agora é você, desculpa aí.
Cristo. Primeiro, agradecer ao Marco, né, que assim, ele traz vários temas que fazem com que a cabeça da gente ferva um pouco, né? É sempre bom ferver a cabeça de vez em quando. Então, tanto aí com esse quadro da Fatorelli também, é impressionante essa coisa da economia, o mau uso da economia, e como isso, de alguma forma, vem de muito tempo. Então, como ele começa com essa questão, né, da negritude, é importante, eu acho, que também puxar um pouquinho essa questão da história, né? Então, vejam, eu sempre fico imaginando aquele momento, né, da libertação dos escravos, que eu costumo chamar de libertação da Casa Grande, né? Na verdade, liberta a Casa Grande, não o escravo. Liberta a Casa Grande de ter que cuidar e dar comida para o escravo, né? Porque agora já não interessava mais ter o escravo. Por isso que tem uma sequência, né, de libertações, porque já se sentia uma certa vindo ares, né, de um outro mundo. Então você tem, né, eu só não sei exatamente como que era, mas o ventre livre, depois os sexagenários, né, porque os velhos não vão poder trabalhar mais mesmo, então joga eles fora da senzala, ao menos eu não tenho que dar comida para eles, né? O ventre livre, porque virá a libertação dos escravos em algum momento, e eu não preciso fazer essa criança crescer, porque ela não vai chegar com 15 anos, tempo suficiente para poder, de alguma forma, trabalhar para mim, né? Aí depois vem finalmente a libertação dos escravos em 1888, e eles são simplesmente abandonados na rua, né? Tanto que a gente vê, tem uma lei de 1890, que é a da imigração europeia, né, que oferece terras e condições para que os europeus venham para o Brasil, e isso está numa lógica de branqueamento da raça brasileira, vamos dizer assim, desculpe o termo raça, né, mas a ideia era exatamente esse, de branqueamento. Tanto que a lei começa mais ou menos assim, ela tem um dos seus primeiros parágrafos que proíbe que sejam trazidos para o Brasil indígenas da África e da Ásia, ou seja, que se tragam amarelos e negros, né? Porque a ideia era branquear, por isso tinham que ser europeus capazes de trabalhar na terra, né? E eles ganham terrenos, de alguma forma, e subsídios do governo para iniciar todo um trabalho. Isso é 1890. Os negros tinham acabado de ser libertos e estavam proibidos de receber essa mesma qualificação. Estavam proibidos de receber esse mesmo espaço, apesar de que eles sabiam trabalhar na terra. Eles tinham feito isso a vida toda como escravos, né? Mas estavam proibidos. Então, qual a condição que eles tinham? Tentar trabalhar para sobreviver em outras condições. Muitos foram para cidades, etc. E aí, nessa mesma época, 1890, né, a gente tem um código criminal, né, que inventa uma tal da lei da vadiagem. Então, assim, se a pessoa não está empregada, bem definida, né, com um emprego fixo, e fica perambulando pela cidade, ele pode ser preso e receber ordem de prisão de 15 a 30 dias. Então, imagina aqueles negros que não tinham aonde trabalhar, precisavam andar pela cidade procurando emprego, né, mas aí incomodavam, né, os brancos daquela época que estavam na cidade, então podiam ser presos, né, porque ficavam pedindo para trabalhar em algum lugar. Então, toda essa história vai mostrando, eu acho, que como foi se criando, além do racismo, a imagem do negro vagabundo,
né? Foi se criando essa imagem de alguma forma para que ela se eternizasse na nossa mentalidade a ponto, né, da gente ver essa experiência que o Marco trouxe muito bem lá do governo do Paraná, que isso passa a ser quase que automático, né? Em que a identificação das pessoas se faz pela cor da pele, e aí situações semelhantes são indicadas com questões totalmente diversas. Então, com certeza, a gente tem que ainda dar muitos passos, né, nessa questão de restabelecer não só a igualdade, mas o respeito, a dignidade humana, né, para todos os seres, para todos os humanos. Muitas vezes, quando eu trabalho um pouco com aula de cristologia, eu costumo dizer, olha, gente, o Cristo que aparece nos quadros que a gente vê por aí, né, é totalmente errado em termos daquilo que ele realmente foi. Certamente a pele dele é bem mais escura e mais negra, né, do que branca, dado da onde ele veio. Então, essa coisa de Cristo de olhos azuis, cabelos loiros, bonitos e compridos, né, isso é uma falácia imensa e uma grande mentira. Né? Então, se está lá no Êxodo, né, Marcos, que não se deve transmitir mentiras, essa é uma das mentiras que nós continuamos trazendo nas nossas imagens, né? Que a imagem do Cristo é essa imagem bonitinha, né? E a maioria das imagens do Sagrado Coração de Jesus sempre aparecem assim, com Jesus com uma pele branca, bonita, brilhosa, uma barba bonita, né? Um cabelo bonito, liso, e com certeza essa não era a imagem de Jesus. Então, pensar dessa forma, eu acho que começa a colocar ao menos alguns pontos de interrogação nessa condição do racismo que nós ainda vivemos até hoje. E acho que bem colocado, principalmente estamos aí às veiras do dia 20, né, que é o Dia da Consciência Negra. Verdade, é verdade. Maria de Lourdes, pode falar. Oi. Ouvindo aí vocês falarem, o professor Francisco falou, né, sobre a questão dessa estrutura, né, que o negro perde o seu espaço, o seu lugar de escravo, né, e vira os pedintes, vira os favelados, né? Nessa época são criadas favelas, porque nas cidades não podiam habitar, não tinha como habitar, e cria-se favelas, e cria mendigos, e cria crianças nas ruas abandonadas, né? E a gente vê isso até hoje, é uma estrutura que está aí até hoje, né? E essas pessoas não conseguem se valorizar, porque eles vivem uma vida que a gente não sabe. A minha vida é um pouco melhor do que uma pessoa que vive numa favela, então não sei as condições que essa pessoa vive, né? E eu trabalhei uma época numa ONG, recebia crianças, é uma ONG, inclusive, do Barão de Souza Queiroz, que é da época do Barão, foi da época da libertação dos escravos, e a família dele mantém essa instituição até hoje. Então tem essa história, né, que eles pegavam essas crianças da rua, e cuidavam e tudo mais. Então, as crianças que estão lá, hoje são crianças de baixa renda, claro, que fica no pós e pré-escola, né? E a gente vê, assim, a falta de, qual a palavra, de amor próprio que eles têm, a falta deles não acreditam em si mesmo, né? Então, eles falam assim, uma vez eu falei para uma menina assim, vamos comer de garfo e faca, porque ensinando, né, como fazer isso, ela falou assim, para quê? Eu não sou rica. Então, olha como é que ela se coloca, né? Que desvalorização que essa pessoa tem, né, de si mesmo, né? Isso é uma coisa de rico, então para que eu tenho que aprender a comer de garfo e faca, né? E tinha um outro também, que a gente falava, assim, vários, né, mais adolescente, que era muito rebelde, a gente falava, você pode aprender, mas para quê? Eu moro na favela, sabe? Ou seja, assim, ele não valoriza, ele não acredita em si mesmo, né?
Então, muitas vezes é isso. Então, assim, faz falta a educação que valorize essa pessoa, esse ser humano, né, a princípio, né? E a gente vê isso cada vez diminuindo, cada vez isso se perdendo mais. E já vem de famílias, dos próprios pais, que às vezes não são letrados, não são alfabetizados, então não conseguem passar para essa criança, né, esse valor. Muitas vezes a criança vai na escola para comer, para se alimentar. Então, é assim, a gente vê essa falta de amor, de cuidado, né, que o Estado não tem pelo ser humano. Então, cabe, né, a nós, né, levar isso de alguma forma, transformar aquele que está perto de nós de alguma forma, né, do jeito que a gente puder, porque eu fico assim, é preocupante a gente ver se o jovem cresce com esse descrédito de si mesmo, como é que vai ser esse adulto no futuro, né? Ele vai lutar pelo quê, né? Vai só se interessar em ganhar o dinheiro e, às vezes, à custa do jeito que for. Então, é muito mais fácil eu ganhar o dinheiro ali vendendo qualquer coisa que me oferecer para eu ganhar o dinheiro, é muito mais fácil do que eu ir enfrentar uma vida, trabalhar, porque eu não aprendi, porque eu não valorizei, porque eu não consegui estudar, porque eu não consegui preencher uma ficha de trabalho, né? Porque eu não aprendi, a minha escola não me ensinou isso. Então, é assim, não querendo ser pessimista perante tudo que a gente vê, mas é uma realidade bem dura, bem dura. E cabe a gente, né, tentar transformar essa realidade onde a gente estiver. Obrigada. Maria de Lourdes, desculpa interromper. Como que é o nome da instituição? É Barão do quê? Instituto, Barão de Souza Queiroz, é o Instituto Ana Rosa, o nome de fantasia, Instituto Ana Rosa, fica aqui na região do Butantã, em São Paulo. Ah, tá. Tá? Ah, do Souza Queiroz? Isso, Barão de Souza Queiroz. Instituição bem antiga, muito bonita a história dele. Legal. Obrigado, Maria de Lourdes. Foi não. Deixa o seu contato aí com a Valéria depois. Põe aí. Não. Pega a Valéria, depois o contato dela. Ela está no nosso grupo. Mas ela é muito quietinha, ela não fala nada. Ela foi no primeiro retiro. Lembra de Campinas o ano passado? Ela foi? Sim. Eu sou quietinha mesmo, eu só gosto de ouvir vocês. São todos professores para mim. Tá bom. Mas aqui? Marta, é com você. Então, antes de terminar, eu só queria dizer que, para a gente não ficar pessimista, né, que a Constituição de 88 é muito generosa e a gente utiliza pouco todos os instrumentos que ela nos dá para efetivar essa luta. Por exemplo, o artigo 170 da Ordem Econômica diz assim: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Só para fazer uma última provocação para vocês, né? Será que esses orçamentos aí, desde o plano real que está assim, Francisco, será que esses orçamentos são constitucionais? Será que eles asseguram a existência digna às pessoas? Será que esses cortes no social, isso é constitucional? Quer dizer, é interessante a gente se questionar, né? Como que a gente não usa, né? Se a gente provocasse o tribunal para dizer isso, né? O que o cara ia dizer? Eu, às vezes, me pergunto, né? O que o cara ia dizer? 40 e tantos % para pagar papel pintado e 3%, né, Lúcia? 3,80 e pouco para educação, né? E é uma coisa interessante, porque, gente, sem educação, como Dona Maria de Lourdes falou, sem uma educação que leva a consciência crítica, a gente não tem político melhor, não tem congresso melhor, não tem liderança melhor, e fica tudo na mesma coisa, né? Parece que é uma coisa... parece não,
é uma coisa pré-definida, né, por essa cultura aí, neoliberal, e que a gente fica. A gente só vai, como povo impedido, como dizia o professor Darcy, a gente só vai trocando de mão, né? E o que dá pena, que eu tenho pena, né, da gente não se realizar como povo, é que a gente é um país riquíssimo, riquíssimo. E o povo pobre, né? Quer dizer, eu, professor Surian, eu fico me perguntando que gente eucarística a gente é, professor? Que Jesus que a gente segue, né? Então, eu acho que a gente devia se perguntar, né? Todo o trabalho de vocês com a luta pelo sistema vivo do planeta Terra, e o homem está nisso aí também, devia questionar mais isso, né? Provocar quem vocês puderem provocar para isso, né? Tem o Léo deve saber, eu não sei, mas tem uma música que Elza Soares cantava, né? Só para voltar ao tema do racismo, que abre aspas, né? O autor colocou assim, né? E é uma coisa interessante, porque o verso dele traz para a realidade da vida, né? Ele diz assim, para mostrar a realidade do racismo brasileiro, que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Outro dia eu estava vendo alguém dizer, né? Você fala em bala perdida. Mas engraçado, a bala perdida sempre acha as mesmas pessoas, né? O sujeito, na maioria das vezes, é negro, é jovem, a bala perdida acha ele. Então, vocês estão vendo que é essa coisa, a Maria de Lourdes, que a gente não consegue escapar. E tem mais. O professor Surian, né, que lida com a religião, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui que ninguém da igreja me escute, mas como que a mulher é tratada na igreja católica? Como uma pessoa pensa, gente, né? Olha como que a mulher é tratada, e a gente não consegue mudar isso. A gente não consegue mudar. Então, eu digo isso porque, como diz o Vaticano II, não cabe ao leigo o papel clerical, cabe ao leigo também ir tentando mover a instituição, né? Pelo menos aquele leigo que não quer um carreirismo, como alguém disse aí no começo, né? Não, Itaici, não, e tal. Agora, quem quer um carreirismo tem que ficar na... Mas, não, Surinha? Agora, é o papel da gente, né? Mexer nessa massa onde a gente está. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a Lúcia e ao Adilson pelo convite, agradecer a vocês pela paciência, dizer, né, que, como sempre, aprendi mais do que tentei passar, e isso para mim é muito bom, porque o meu papel aqui não é de professor, né, é de mexer com as consciências, e como disse Surian, se eu conseguir deixar vocês dormirem hoje com um grilo na cabeça, então eu estou muito satisfeito. Muito obrigado e boa noite. Me desculpa, Marco, você provoca e a gente acaba tendo que falar de novo, né? Então, mas teria muitas outras coisas a falar, mas vou só puxar uma coisa assim bem rápida sobre aquilo que você fala, tanto da questão da mulher, como também sobre que cristão que nós somos, né? Diante dessa realidade, por exemplo, da miséria e da fome. Então, eu quero trazer só duas questões que eu acho que são muito importantes, né? A primeira delas é que, assim, Jesus, após a ressurreição, a primeira pessoa a quem ele aparece, e a primeira que anuncia Jesus pós a sua morte, é mulher, né? Ele deu essa dignidade à mulher, né? É a mulher que o reconhece após a sua morte, ressuscitado, e é a primeira a anunciar Jesus ressuscitado para os próprios apóstolos. Ela vai e corre, né?
Então, isso eu acho que dá da parte de Jesus a dignidade que ele dá à mulher, além de ter nascido, lógico, né, do seio de uma mulher. E outra coisa, eu acho que é aquilo que eu chamo normalmente de uma parábola de Emaús, e agora estou quase mais reconhecendo isso como um mito de Emaús, mas mito no seu bom sentido de mito, não como, né, mas mito como aquilo que traz aquilo que está mais regado nas entranhas do conhecimento, e que vai dizer o seguinte: lá nos seus finalmente, Jesus se dá a conhecer onde? Se dá a conhecer ao partir do pão. Então, assim, eu normalmente imagino esse mito, essa parábola da seguinte forma: não se deu a conhecer ao pregar para eles, ao andar com eles, ao abençoar o pão e o vinho na mesa, ele não se deu a conhecer ali. Ele se deu a conhecer ao partir do pão, e isso é repetido 3 vezes na parábola. Quando eles vão falar aos apóstolos também, quando eles saem correndo e vão falar aos apóstolos, eles falam: nós o reconhecemos ao partir do pão. Então, nós cristãos também deveríamos nos conhecer pelo partir do pão, né? E não pela dimensão de respeito a autoridades e dignificâncias e outras tantas coisas, né? Mas o partir do pão é mais importante do que tudo. Só dando alguma resposta aí ao Marco, que fica instigando a gente, né? Mas desculpa, gente, que eu estendi um pouquinho a mais. Não, tá ótimo. Perfeito. Muito bem. Bom, gente, então, são 9h20. Vamos encerrando. Eu agradeço de novo cada um de vocês, em especial o Marco, que se preparou, que veio aqui, botou uma pulguinha atrás da orelha de cada um aqui, um grilinho. Então, eu agradeço muito. E... Lúcio, peraí. Está encerrando. Vamos pedir, eu queria repetir 3 Ave-Marias, aí nós vamos rezar 3 Ave-Marias. Pois não. Por todos os membros do capítulo, todos nós, né? Depois uma outra Ave-Maria para a diretoria executiva aí, o André, a Valéria, o Francisco Surian e vocês dois. Esqueci mais alguém? Não? Você. Não, eu sou intrometido. E mais vocês dois, né? Mas então, vamos fazer isso então, agora? Maria. Vamos rezar. A primeira, eu vou falando depois. Agora, então, por todos, vamos erguer a mão aqui e vamos, sinal de intercessão, né? Pedindo a intercessão e a bênção para todos os membros, todos nós, fazemos parte do capítulo, os familiares e tudo mais, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, pela diretoria que vocês comandaram esse ano aí, né? Foi muito bem, graças a Deus, que Deus abençoe vocês todos. Não sei se vocês sabem, existe o ano que são 2 anos, tá? Esse ano foi aí a experiência, tá? Agora o ano que vem vai ser legal, hein? Vai ser bacana, então. Vocês vão continuar, por favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E, em especial, agora, eu queria fazer essa Ave Maria pelo Adilce e pela Lucelena, que comandaram aí, olha,
foram à frente, tomaram aí a posse e fizeram muito bem, né? Vocês estão assim, são abençoados. Foi Deus que escolheu vocês, viu? Não poderia ter sido melhor. Então, eu queria que todo mundo, com exceção do Francisco Surian, ele vai virar a mão para o oeste, e nós aqui, o sol nasce aqui, ó. Vê que lado que nasce o sol, que é para leste. São José dos Campos está aí no leste, e mais um pouquinho nordeste. Então, é aqui, ó, leste, um pouquinho para cá, é a região aqui, para o lado do leste, por onde nasce o sol que nasce e ilumina vocês também, como um símbolo aí, que é a vida de vocês, que Deus, o Espírito Santo, também venha iluminar todos vocês, tá? Estou aqui, ó, o Francisco para o oeste, e eu aqui, nós todos aqui, a Marília também, tudo mais para leste. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pelo casal Adilson e a Lucelena, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Adilson. Obrigado, Lúcia. Que Deus abençoe vocês. Obrigado aí à equipe aí que comandou esse ano aí. Parabéns. Deus abençoe todos vocês. Nós que agradecemos, tá? E contamos com a participação de vocês para o ano que vem, tá? Sim. Não esqueçam, tá? Que o ano ainda tem muito chão, né? Até lá, tem novena de Natal, tá? Isso. Tem um monte de coisa para a gente poder participar junto, tá bom? Vamos sim, na graça de Deus. Isso aí. Né? Okay. Graças a Deus. E o capítulo só existe por causa de todos nós, gente. É verdade. Então, não tem ninguém mais importante que ninguém. Não tem, mas um bom comando é muito bom. O Francisco começou. Eu meti as caras. E nós fomos na cola, isso aí. Pois é. Exatamente, amém. Foi o modelo. Muito bom. Então, de qualquer forma, um bom Natal, um bom ano novo para todo mundo. Isso. E nós vamos encerrar aqui com uma música do Zé Vicente. Eita! Fechar com chave de ouro. Muito obrigada, paz e bem. Paz e bem. A vida sem amor não vale nada. O tempo é implacável sobre nós. Depressa, o planeta é só urgências. E Deus não vem desatar os nossos nós. Viver tem pressa, o que interessa é bem saber, é bem querer, é bem cuidar. Feminicídio, infanticídio, genocídio, é preciso acabar. Riqueza e poder valem tão pouco. O medo, o ódio, a guerra vão passar. Urgente é saciar a fome e a sede e respeitar a quem se deve amar. Viver tem pressa, o que interessa é bem saber, é bem querer, é bem cuidar. Feminicídio, infanticídio,
genocídio é preciso acabar. Religiões sem atos são tão frágeis. O templo mais sagrado é o corpo-ser. A cura, a solução são coletivas. Urgente é só amar, unir, viver. Viva a beleza, a natureza, viva a grandeza que há em cada coração. Chegou a hora, é hoje agora. Viva o abraço, viva o laço, a gratidão. 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 Muito bem. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Gente, valeu, paz e bem. Obrigado, Marco. Até mais. Obrigado, Marco, valeu, viu, Marco? Foi muito bom a reunião. Valéria. Boa noite a todos. Quem mais está aí? Boa noite.